Me chamo Breno Magalhães e vou aqui apresentar agora o texto 7 da disciplina de Saberes Docentes do nosso programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal de Goiás. O texto 7, ele trata do capítulo 5 do livro Saberes Docentes e Formação Profissional, do Maurício Tardif. O nome do capítulo é O Professor enquanto Ator Racional. Que racionalidade, que saber, que juízo. O Maurício Tardif ele começa seu texto afirmando que o capítulo tem como objetivo investigar de forma crítica a seguinte pergunta: o que se deve entender por saber, quando essa noção é empregada? Como ocorre hoje num grande número de pesquisas em expressões como o saber dos professores, os saberes dos professores, o saber ensinar e o saber docente. Eu fiz aqui uma relação, uma síntese do que esse capítulo quer dizer, do que o autor quis trazer nesse capítulo, e eu vou apontando algumas questões. Inicialmente, quando ele traz essa pergunta, ele diz que essa pergunta ela gera uma infinidade de respostas, e que ele não deve ser elaborado uma única resposta que dê conta de responder todo e satisfazer a todos com essa pergunta, Portanto, o Tardif ele diz que existe dois grupos de problemas que afetam as pesquisas sobre o saber. O primeiro grupo é a existência de várias correntes alternativas de pesquisa. Por exemplo, ele cita também os autores, o Schumann, de 86, e o Paquai, de 94. E ele próprio, inclusive, que também é um dos autores que faz essa determinação de vários tipos de saberes, de várias alternativas da pesquisa, na verdade. Ele próprio propõe uma tipologia de como os tipos de saber são definidos, de como são essas correntes alternativas. De alguns anos para cá, tem havido uma profusão de livros e de trabalhos sobre essa questão do saber dos professores, além de uma multiplicação incessante de tipologias e categorias. Isso é o Tardif citando o Raymond, de 93. O segundo problema que o Tardif traz aqui, que ele aponta, é o saber do professor. Segundo ele, essa noção de saber não é clara. E o que se entende exatamente por saber é uma questão que ele deixa, o que entendemos exatamente pelo que é o saber, Os profissionais do ensino desenvolvem ou produzem realmente saberes oriundos de sua prática? Essas são questões trazidas pelo autor. E por fim, se a resposta for positiva, por que, quando, como e de que forma são esses saberes, Temos aqui então um primeiro subtópico desse capítulo, que é jogos de poder e jogos do saber na pesquisa. O Tardif ele comenta que sobre essa questão que envolve o saber, sobre o ensino, a competência, enfim, essas constituições do saber, ele traz duas questões. Ele diz que existe uma forma de defini-lo em meta-questões e trans-questões. Segundo Tardif, as meta-questões são interrogações principais, que a partir delas outras questões vão surgir. E as trans-questões, elas se alimentam e atravessam vários problemas. Então, se utilizarmos como exemplo as perícias do saber, as trans-questões, elas alcançariam pesquisas nas áreas da psicologia, da sociologia e afins. Outro subtópico do que o Tardif nos apresenta nesse capítulo é a necessidade de um enfoque crítico. Para ele, de forma geral, é necessária uma construção teórica crítica referente à prática pedagógica. E que quando pensarmos nos saberes, devemos pensar em todos os aspectos, até mesmo naqueles mais obscuros, abstratos, as relações de poder desses saberes e até mesmo o saber como meio de dominação. Para o Tardif, existem dois excessos de pesquisa. Ele destaca esses dois excessos como: o primeiro, o professor é um cientista. E o segundo, tudo é saber. Aqui o Tardif ele questiona essa ideia do professor como ator único e exclusivamente do ensino. Segundo ele, um sujeito epistêmico, um sujeito científico ou mediador do saber. E quando o Tardif traz esse conceito de ator, ele está sempre se relacionando ao professor. Para ele o ator nesse texto, o ator é o professor. A outra questão sobre os excessos da pesquisa tudo é saber. Então, para o Tardif, esse excesso é perigoso. Dizer que tudo é saber se diz respeito aos hábitos, às emoções, à instituição, às maneiras de fazer, que é o famoso saber fazer, as maneiras de ser, que também é o saber ser, as opiniões também, a personalidade das pessoas, as ideologias, o senso comum, todas as regras e normas e qualquer representação cotidiana, Depois que o Tardif nos apresenta esses dois excessos do saber, ele traz três concepções sobre o saber. Então a gente vai apresentar aqui o sujeito, a representação. Segundo os defensores dessa concepção, a certeza subjetiva específica ao saber pode assumir duas formas fundamentais. A forma de uma intuição intelectual, através da qual a verdade é imediatamente identificada e captada. Pode ser o caso, por exemplo, de certas verdades matemáticas ou lógicas, O todo é maior que a parte.
e, em segundo lugar, a forma de uma representação intelectual resultante de uma cadeia de raciocínios ou de uma indução. A segunda concepção do saber segundo Tardif é o juízo, o discurso assertórico. Pode-se chamar de saber o juízo verdadeiro, isto é, o discurso que afirma com razão alguma coisa a respeito de alguma coisa. Em outras palavras, nem todas as formas de juízo correspondem a saberes ou um conhecimento objetivo, segundo Tardif. E a terceira concepção de saber que o Tardif nos traz é o argumento, a discussão. Essa terceira concepção, o autor afirma que é a nossa visão do saber docente, um saber que se desenvolve no espaço do outro e para o outro. Pode-se chamar de saber a atividade discursiva que consiste em tentar validar por meio de argumentos uma proposição ou uma ação. Outro subtópico apresentado aqui por Tardif é saber e exigências de racionalidade. Nesse tópico, o autor ele destaca que as três concepções anteriores que nós citamos aqui possuem algo em comum. Todas elas associam a natureza do saber à exigência da racionalidade. E aí essa questão da racionalidade, ela permeia todo esse capítulo. No final, a gente entende na conclusão o quanto essa racionalidade para o Tardif é importante, né? E faz parte também da discussão dos saberes. Para ele saber alguma coisa ou fazer alguma coisa de maneira racional, ser capaz de responder a perguntas como por que você diz isso ou por que você faz isso, oferecendo razões, motivos e até justificativas. Outro subtópico também deste capítulo é a racionalidade, saberes comuns e implícitos. Essa última ideia, segundo o autor, é a que ele mais procura apoiar. Para ele é a mais importante, inclusive, né? Pois o estudo de razões de agir ou de discorrer permite chegar aos saberes dos atores, no caso, os professores. Destaca também para que o autor chama esses saberes comuns e implícitos de episteme cotidiano, que é quando ele cria uma relação do dia a dia do próprio professor, né? Essa episteme cotidiana ela tem que ser observada e ela faz parte também dessa racionalidade dos saberes. No tópico o saber docente, uma razão prática social e voltada para o outro, o Tardif ele nos apresenta um profissional dotado de razão e confrontado com condicionamentos contingentes. Aqui o autor ele se aproxima de dizer que, de modo geral, o professor ele sabe o que faz e por que faz. E aí ele também cria uma outra relação, né? Ele diz que o professor não é um cientista. O espectro do julgamento. Segundo essa visão, o professor não é um cientista, pois seu objetivo não é a produção de novos conhecimentos, nem mesmo o conhecimento das teorias existentes. Outra concepção do Tardif é limites da consciência profissional. Como qualquer outro ator humano, né, o professor sabe o que faz até um certo ponto, mas é necessário que ele tenha consciência de tudo que faz no momento em que o faz. Mais duas concepções importantes apresentadas por Tardif nesse texto é a relação entre o saber do professor e sua atividade. Essa relação ela não é uma relação de transparência perfeita nem de domínio completo. Essa afirmação do Tardif também gera a outra relação de concepção importante que ele acredita nos saberes, que é o professor possui competências, regras, recursos que não são incorporados ao seu trabalho, mas sem que ele tenha necessariamente consciência explícita disso. Então ele vive essa questão, né, dessas regras, dessas competências, mesmo que ele não saiba delas, ele tem uma obrigação de estar ali e de forma, essa consciência não é explícita a ele, né? E aí nos remete a um outro pensamento do Tardif também, né, que é sobre o saber fazer, e ele cita que é o exemplo das rotinas, né? O saber fazer ele tem uma relação com o cotidiano, como ele disse anteriormente, né? E as rotinas do professor, elas também estão envolvidas nesse saber fazer. Outra questão que o Tardif nos traz é a razão pedagógica e os seus conteúdos, que tem relação também com as questões da instituição, né? O Tardif nos traz um postulado. Os saberes estão ligados ao trabalho. Esse postulado significa que o trabalho docente, como todo trabalho humano, ele requer certos saberes específicos que não são partilhados por todo mundo e que permitem que um grupo de professores assente sobre a sua atividade num certo repertório de saberes típicos desse ofício. Vale lembrar que esse trabalho humano que o Tardif nos traz é um trabalho humano especializado, e que no caso, então, como o papel do professor. E por fim o Tardif conclui nesse capítulo, ele afirma que a concepção do professor e da sua formação, elas estão ligadas de forma global. A visão do prático reflexivo é o termo que ele nos traz. Para ele o saber é um construto social,
produzido pela racionalidade. Como a gente disse anteriormente, a racionalidade ela está dentro da ideia do Tardif de saberes, né? Mas também motivação e deliberação dos autores, no caso, os professores, né? Ele volta a reforçar que não existe intenção dele em transformar o ensino em uma ciência, mas um enfoque total na racionalidade e saber docente. Para o Tardif, a racionalidade é essa que está diretamente ligada à realidade do professor. Então, a realidade do professor não pode ser ignorada aqui, segundo o Tardif. Enfim, essas são as concepções de Tardif no capítulo 5, né, do seu livro Os Saberes Docentes e Formação Profissional. Muito obrigado.